Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. O movimento de importação de milho aqui pelos brasileiros tem aumentado nos últimos tempos e para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, entender o que tem motivado essa busca de milho fora do país e principalmente se vale a pena nesse momento essas movimentações, a gente recebe aqui o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. É um prazer imenso estar com vocês também e um prazer imenso estar com os amigos do Notícias Agrícolas, todos os seguidores do Notícias Agrícolas. Roberto, a gente verificou ontem nos dados da SECEX, os dados mais recentes de exportação, de importação, que a importação de milho vem aumentando bastante aqui no Brasil. Só nesse mês de julho até esse momento já são mais de 300% acima do mesmo mês do ano passado. Essa movimentação tem elevado mesmo nesse ano em comparação com os anos anteriores, né? Tem, Guilherme. Na verdade, a gente está num movimento de importação em função desse cenário de hoje. O mercado está praticando preços até acima da paridade de importação, já em algumas regiões. Então, esse movimento ele vai acontecer com maior frequência, tanto que ontem nós tivemos o anúncio de uma grande empresa, que é a JBS, confirmando que tinha fechado 30 navios. Isso aí é alguma coisa ao redor, pela minha estimativa, entre 1 milhão a 1 milhão e 200 mil toneladas só deles, né? Então, é o que você falou, na verdade, se você pegar o Brasil, historicamente, importa aí alguma coisa ao redor de 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de toneladas todo ano, tá certo? É milho que vem principalmente aí do Paraguai, abastecendo o sul do país, alguma coisa pode ir às vezes para o Nordeste, né? Via cabotagem. Só que esse ano nós já temos até 30 de junho, nós já temos quase 1 milhão de toneladas importadas, né? Então, esse movimento deve aumentar, com certeza. E aí, Roberto, o que motiva essas movimentações de importação? São os preços, também as quebras de safra, é um conjunto dos dois? O que a gente pode dizer sobre esses motivos da importação tão elevada? Eu acho que nós temos dois drivers aí que levam o mercado, o consumidor, a buscar o milho importado. O primeiro é a questão do preço. Como eu disse, em algumas regiões do país, o preço que está sendo praticado já está acima da paridade de importação, tá certo? E o segundo é qualidade. Eu acho que a gente não pode negar que a gente, além de um problema de produção, uma redução significativa tanto da safra de verão, como principalmente da safrinha, né? Nós vamos ter na safrinha uma questão de qualidade que tem que ser observada. Nós vamos ter uma qualidade de produto de algumas regiões, aí principalmente acho que Mato Grosso do Sul, sul do estado, em Mato Grosso do Sul, Paraná, alguma coisa de São Paulo, uma qualidade um pouco que nós não estamos acostumados a consumir no país que é considerado um país que tem um produto de qualidade soberba, tá? Então, são esses dois fatores, tá? Roberto, você comentou, né, esse preço acima da paridade em algumas regiões. Então, nesse momento, dependendo da região que tiver essa indústria, vale a pena realmente fazer essa busca de cereais fora do país? Sim, é o que vai acontecer, na verdade, esse movimento a gente vai ver de indústrias principalmente que estão próximas aos portos brasileiros. E eu diria que aí principalmente a região sul é muito favorecida para isso, estou dizendo aí Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tanto que nesse momento nós temos já um navio descarregando em Imbituba, em Santa Catarina, e um em Paranaguá. Tá? Então, são três estados que vão ser favorecidos. Além, aí eu diria, talvez Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Nordeste, de uma forma geral, que já é tradicional trazer em alguns momentos, apesar das safras do Nordeste ter melhorado nos últimos anos, né, serem maiores, mas o Nordeste também traz, e a gente tem notícias que o Nordeste já está importando navio também. Para você ter uma ideia só, vamos pegar, por exemplo, no Recife. Hoje o preço de milho lá está na faixa de R$ 103 a 104 na indústria. O navio chega lá no Recife, alguma coisa ao redor de R$ 94. Aí ele bota mais um frete de R$ 3, R$ 4, ele já sai mais barato. Por isso que esses movimentos começam a acontecer. No sul do país, a mesma coisa. Tá? Porque, na verdade, o milho da Argentina hoje, com base nos preços de ontem, para se ter uma ideia, estivado o navio, ou seja, colocado em cima do caminhão aqui nos portos brasileiros, ele chega numa faixa de R$ 91.
tá? Aí você bota mais os fretes para chegar nas indústrias. Então, essas indústrias que estão mais próximas do porto serão favorecidas. Nesse primeiro momento, é difícil, nós estamos aqui na região de Campinas, né? Mas é difícil a gente imaginar que nós vamos ter importação de milho para indústrias de São Paulo, para indústrias de Minas Gerais. Na verdade, essas indústrias elas serão favorecidas pelo movimento de importação que será feito por essas empresas no sul do país e no nordeste do país, tá certo? Porque aí esses estados vão estar, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná importando produto, vai deixar de pegar produto no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, tá certo? E começa, então, essas praças de Goiás, começa essas praças a sobrar produto no estado de São Paulo e para abastecer as indústrias de ração desses locais mesmos de originação de produto. E aí você comentou, né, Roberto, as praças que fazem sentido aqui no Brasil buscar essa importação, mas se a gente olhar para a originação, é realmente o milho argentino que vale a pena nesse momento? De outras localidades também? O que a gente pode dizer da originação desse milho? Olha, pelos meus cálculos, tanto o milho argentino como o milho americano chega nos portos brasileiros na faixa aí de R$90 a R$91 nesse momento, tá? Então, o milho americano, ele começa a ficar competitivo, porque o milho argentino começa a ter um certo impacto também de importações de empresas brasileiras, então esses prêmios começam a subir, tá certo? Então, a gente já está vendo, inclusive, o milho americano, ok? Que com a entrada da safra e nos atuais preços, nós estamos falando de alguma coisa ao redor de 5,60 o bushel, né, na CBOT, né? Colocando os prêmios, colocando os fretes para colocar no Brasil, eles chegam no mesmo preço que o da Argentina. Só que a gente tem um movimento já mais forte na Argentina, até porque tem mais próximo, quer dizer, a distância é menor, mas, olha, a qualquer momento vamos ver chegar milho também dos Estados Unidos, tá? E pensando nas consequências, Roberto, essa movimentação de importação grande que a gente tem visto, deve também pressionar esses preços internos para baixo um pouquinho? Deve ter uma acomodação desse mercado interno? Sim, na verdade, essa ocorrência que nós estamos tendo agora dos preços que a gente pega na B3, tudo na faixa aí de 103 as telas, e você pega Campinas, os preços hoje em Campinas é alguma coisa ao redor de 100 a 102 reais a saca de milho, eles já são superiores ao preço paridade. E isso faz com que também a gente veja, nesses estados que nós falamos que serão os importadores, também estão trabalhando com preços acima da paridade de importação. Isso vai fazer com que haja esse movimento, tá certo? Então, a gente já tem aí JBS, ouvimos falar Cooperativa Lar, Copacol, Cargill, quer dizer, algumas empresas que já estão se movimentando e vamos escutar cada vez mais. As minhas estimativas neste momento, nós apontamos para alguma coisa ao redor de 3,5 milhões de toneladas de milho a serem importadas esse ano, tá? Então, isso daí vai trazer um impacto que vai diminuir a força de demanda dentro do país. Fora isso, nós temos, eu quero chamar a atenção do produtor brasileiro, é que nós temos, na verdade, recebido notícias a cada dia de operações de cash out no país, tá? Então, os números que nas conversas que eu tenho feito, que antes a gente falava que tinha algo ao redor de 20 milhões que seria exportado do país, as trades estão colocando produto no mercado interno, e em conversa com algumas trades no dia a dia, que a gente tem no dia a dia, a gente já ouve falar que os números de exportações talvez não chegue a 15 milhões de toneladas. E faz todo sentido. A gente não vê, por exemplo, o Porto, por exemplo, está pagando 20 a 25 reais mais barato que o mercado interno nesse momento. Então, não tem negócio. A gente não vê as trades falando em negócios para setembro, por exemplo. Eles só estão fechando alguns navios que talvez ficou alguma coisa para fechar o lote, né? Então, a gente não vê grandes movimentos de setembro para frente. Então, nesse cenário, para mim, eu já começo a imaginar que quando nós chegarmos lá na virada da entre-safra, provavelmente poderemos ter mais milho do que nós tivemos na abertura dessa safra desse ano, tá certo? Então, isso vai fazer com que, na verdade, você tendo exportação ausente e milho importado chegando, nós vamos ter um esvaziamento da demanda. Então, o produtor tem que aproveitar esses preços desse momento, na minha opinião, que estão acima da paridade de importação. E ele acontece naturalmente até que haja um movimento mais forte de importação de produto, que é o que nós estamos começando a escutar agora, vídeo anúncio que foi feito agora, confirmado pela JBS ontem.
É justamente, Roberto, essa era o próximo ponto que eu queria falar com você, essa decisão do produtor, aquele produtor que de repente tem volumes disponíveis para negociar, que está segurando, observando esse mercado, esse é o momento de buscar negócio, então. Esse é o momento de buscar negócio. Evidentemente, quando a gente fala paridade de importação, os fatores que compõem esse preço são câmbio e Chicago e prêmios, tá? Então, se nós tivermos alguma coisa com a safra americana ou o câmbio subir, evidentemente que a paridade de importação ela vai ser maior. O que eu quero dizer é que se nesse cenário que nós estamos vendo hoje, se nós não tivermos mudança nos preços americanos e se nós não tivermos mudança no câmbio, provavelmente vai chegar lá para novembro, dezembro, janeiro, os preços no mercado serão inferiores ao que estão sendo praticados hoje. Então, aí vem a questão, vale a pena vender agora ou se vale? Eu acho que o produtor tem que fazer as médias, e a não ser que ele aposte assim, os preços vão ter uma alta significativa no mercado internacional, o dólar vai continuar subindo, aí é uma outra história, aí é um fator especulativo que o produtor pode estar se posicionando, pensando que terá preços maiores nessa combinação, preços mundiais mais câmbio, mas num cenário em que isso não mude, ou seja, fique estável, os mesmos preços lá no final do ano estejam nos mesmos preços de hoje, eu estou para dizer que provavelmente no mercado interno vai haver um esvaziamento e provavelmente o produtor vai encontrar preços abaixo da paridade de importação, que é um movimento que vai acontecer. Na hora que começar a chegar os navios, aumentar essas importações, que é o que nós estamos falando, a gente acredita que chegue em 3,5 milhões de toneladas. Se nós já fizemos 1 milhão, aí a JBS anuncia mais 1,2 milhões, já chegamos pelo menos em 2,200. Então, se chegar em 3,5 milhões de toneladas, é os números iniciais que eu estou trabalhando. Evidentemente, se tiver alguma outra coisa aí de piora, de situação do que se espera da produção da safra da safrinha, ou que a gente venha a exportar mais que esses 15 milhões de toneladas, muda um pouquinho de figura. O que eu diria nesse momento, eu trabalho com uma importação de 3,5 e se nós exportarmos 19, que não é o caso, que a gente acha que vai ser abaixo de 15, nesse momento é o nosso cenário, tá certo? Nós ainda vamos entrar com os estoques iguais ao que nós entramos na safra passada. Então, esse é o cenário. O que a gente está dizendo é que existe um cenário possível dos preços serem inferiores, se não houver mudança de câmbio e preços no mercado mundial, lá na frente serão mais baixos do que nós estamos praticando agora. Roberto, só para a gente encerrar, a gente recebeu aqui a pergunta do Bruno Badotti, acompanhando a gente ao vivo. Ele pergunta em relação à TEC de importação do milho, pelo menos para esse milho da Argentina, essa TEC não existe, né, pelo Mercosul. O dos Estados Unidos, como é que está essa questão da TEC, a pergunta do Bruno? Também está zerado. O milho americano também estão com as tarifas zeradas, já existe também a possibilidade da questão de sanidade também para estar resolvido. Então, a TEC do milho americano ela é zerada por conta da questão do Mercosul, então isso já tá viável. Ou seja, é uma questão de fechar números e que é o que nós estamos vendo nesse exato momento. Nós, há algum tempo atrás, na última entrevista, eu falava para vocês, olha, o mercado interno ainda está um pouquinho abaixo do preço de paridade de importação. Só que agora o mercado interno está até acima da paridade de importação. Tá? Então, esses movimentos de importação nós vamos escutar ao longo dos próximos dias, na minha opinião. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, sempre explicando tudo direitinho aqui para a gente. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O nosso recado é sempre que o produtor procure fazer suas médias e parabenizar e felicitar o Dia do Agricultor, que será amanhã. Então, essa é a mensagem que a gente deixa e agradeço a todos do Notícias Agrícolas. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, Guilherme. O prazer é nosso também, viu? Um bom dia para vocês. O Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as movimentações do mercado de milho aqui no Brasil, nesse momento em que os preços internos seguem subindo, inclusive ultrapassando a paridade de importação, o que vai dando sustentação para um movimento de busca desse milho em outras origens, principalmente na Argentina e até mesmo nos Estados Unidos, as contas que o Roberto mostrou aqui para a gente, valendo a pena nesse momento.
Roberto destacando que tanto o milho argentino quanto o milho norte-americano chegando nos portos brasileiros nesse momento entre R$ 90 e R$ 91 reais, e aí em cima disso se adiciona o frete para entrega nas indústrias. Então, dependendo da região, regiões principalmente próximas aos portos, onde esse preço do frete vai ser menor, nesse momento valendo a pena essa busca de milho fora do país. Inclusive, nessa semana a gente teve a notícia da JBS buscando 30 navios de milho na Argentina, o Roberto destacando que esses 30 navios devem representar algo entre 1 milhão e 1 milhão e 300 mil toneladas de milho, o que por si só já era o número costumeiramente importado de milho aqui no Brasil. Até 30 de julho essa importação já era de quase 1 milhão, então as expectativas do Roberto Carlos Rafael são de que o Brasil feche 2021 com 3 milhões e meio de toneladas importadas, e tudo isso deve mexer no mercado aqui dentro do país. Roberto destacando que esse é um momento propício para aquele produtor que ainda tem volumes disponíveis, que está buscando negociações, buscar fechar negócios. Esse movimento de importação pode pressionar esses preços aqui dentro para baixo, para voltar a essa paridade. Então esse é um momento propício para o produtor brasileiro buscar as suas negociações. O que pode mudar esse cenário são o que pode acontecer daqui para frente, principalmente com o dólar e com a safra americana. Caso haja um aumento do dólar, dificuldades lá na safra americana que possa elevar o preço de Chicago, aí essa paridade volta a ficar superior aos preços internos, e aí esses preços podem ter mais fôlego para subir, mas nesse momento é importante o produtor olhar para o mercado com atenção e de repente aproveitar algumas oportunidades de negociação enquanto esses patamares de preços seguem bastante elevados. A B3 operando em torno dos R$ 103, também Praça de Campinas, indicador CPEA entre 100 e 102, movimento bom para o produtor brasileiro aproveitar negociações. Eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, aproveite para participar do último dia de votações do concurso Melhor História de Agricultor. Para isso é só entrar no Instagram do Notícias Agrícolas, por lá você vai poder acompanhar a história dos 5 finalistas, escolher a melhor, fazer a sua votação e participar desta premiação. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.